Vira isso. Uhum. Aleluia. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Nosso Pai é bom? Amém. Você tem certeza que Ele é bom? Ele tem sido bom na sua vida? Que bom. Respira aí. Já é a bondade de Deus. Eu liguei o Facebook nessa manhã, aí, assim que eu abri o Facebook, eu vi lá uma moça de 49 anos, ia fazer 50 agora, dia 1º de agosto, lá de Dores do Turvo, e o pessoal despedindo dela. Com saúde normal, infartou, morreu na hora. Infarto fulminante. Então a vida é assim, você está vivo hoje, mas você não... Aliás, você está vivo agora, mas você não sabe o próximo minuto da sua vida. É ou não é assim? Não adianta a gente querer florear. É assim. É assim. Terminou um culto aqui um tempo atrás, fomos para casa em pleno domingo, aí quando deu mais ou menos 10h30 da noite, o telefone toca, uma irmã que estava aqui com a gente no culto, faleceu. Infartou também na hora e faleceu. Uma irmã que era tão amada aqui na igreja, servia tanto aqui na igreja, era uma cozinheira excepcional, inclusive foi até funcionária lá no centro de recuperação como cozinheira, foi embora, partiu para Cristo. Então só o fato de estarmos aqui vivos, respirando, já é uma bondade de Deus mesmo, é o amor de Deus. Respira aí de novo. É a bondade de Deus. É a bondade de Deus. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez nessa noite? Primeira vez? Seja muito bem-vinda, que alegria tê-la aqui. Tem uma outra irmã ali, primeira vez, seja muito bem-vinda. Uma outra irmã ali atrás também, seja muito bem-vinda. Mais alguém? Somente as três, né? Então sejam muito bem-vindas, se sintam amadas, se sintam parte da família Resgatando Vidas. É uma alegria tê-las aqui. E vai chegar até vocês uma pranchetinha para preencher para a gente, pelo menos o seu nome e o seu WhatsApp, para que no decorrer da semana a gente ainda fale com vocês. Amém? Se são livres para preencher ou não, mas a gente pede que vocês preencham, para que a gente passe a programação da igreja para vocês, ver se tem alguma necessidade, alguma demanda, que nós como igreja possamos estar suprindo e ajudando vocês. Amém? Luciane, que bom te ver. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, como o pastor Gamanol falou, na próxima semana, no próximo domingo, nós não teremos culto de manhã, apenas culto à noite, e nós vamos estar fazendo o lançamento desse livro. Eu já escrevi 3 livros com este, os outros 2 eu não lancei. 2 coisas aconteceram com os outros livros. Eu imprimi 3.000 cópias de um e 3.000 do outro, e praticamente todas as 6.000 cópias foram doadas, porque eu não escrevo o livro para vender, eu escrevo para informar, para trazer informação daquilo que Deus me deu. E eu nunca tive essa presunção de ganhar dinheiro, principalmente com livros, falando das coisas de Deus. E a gente nem lançou nos outros livros, a gente simplesmente distribuiu, e a gente foi doando. Tem até alguns ainda do Salvação e Reino, mas o outro já terminou. Mas esse, eu creio que não fui eu, foi o Espírito Santo que colocou algo diferente no meu coração, primeiro, de fazer o lançamento. Então, assim, é o primeiro livro que nós vamos lançar. Escrever 3, mas lançar é o primeiro. E algo diferente também, que ele não será doado. Esse será vendido. Eu não estou vendendo o que Deus me deu, eu estou vendendo o que eu paguei aos homens. Porque o livro não sai assim voando, aparece 1000 livros na minha casa. Eu sei o trabalho que foi, quantas pessoas foram pagas, inclusive gráfica, para que esse livro fosse impresso. Então a gente está vendendo o trabalho que foi feito pelos homens. Quem está entendendo? O que está aqui dentro é de graça, mas para chegar até você houve um preço. E um alto preço, tá, irmãos? Então esse livro ele será vendido no valor de R$ 49,00. Se você comprar mais de um livro, você vai pagar 2 livros e vai ganhar um para doar para alguém. Aí você vai doar o que você comprou a mais e ainda vai doar mais um, porque você vai ganhar um 3º livro. Quem entendeu, diga amém. E como já foi dito aqui, tudo que arrecadar desse livro será doado para a África, será para a Missão África. Amém, meus irmãos? Amém? Então é uma forma também de você estar semeando nessa missão. E nós, como igreja mãe da igreja na África, mãe do Carlinhos, da Natália,
mãe das crianças. É nossa missão estar de fato contribuindo com a África, tendo até essa responsabilidade de estar mandando recursos para lá. Porque é diferente daqui, que a pessoa às vezes está passando fome e na porta do lado tem comida para ela, lá não. Se bate na porta do lado também está passando fome. Se vai na outra rua também está passando fome. Se vai em outro bairro também está passando fome. Principalmente a região que nós estamos, é muita pobreza. E não apenas fome, passando frio, não tem uma cama para dormir. Irmãos, dia 13 agora eu estou indo novamente à África, 13 de agosto. Vou ficar lá por 24 dias. E aí, você que não me segue no Instagram, passe a seguir. Por favor, Duda, você coloca aí para nós o Instagram, o meu Instagram. Coloca, por gentileza. Passe a me seguir lá, para que você tenha mais informação e conheça melhor a realidade da África, porque eu posto muita coisa lá quando eu estou lá. É muito vídeo, muita foto, e aí você fica mais a par do que acontece em África. Até porque é uma causa que a gente deve sim se importar. Amém, irmãos? Todos nós devemos nos importar. E através do Instagram você vai estar mais conectado. O Facebook também. Quando eu posto no Instagram, sai também automaticamente no Facebook. E você vai saber mais sobre a África nesses dias que eu estarei lá. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Gente, eu vou dizer algo aqui, para a glória de Cristo, o nosso Cristo, para a glória do Espírito Santo, para a glória do Pai. Esse livro, irmãos, ele ficou muito, 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 muito bom. Muito bom. Eu volto a dizer, para a glória dele. Eu leio esse livro, eu estou ministrando algumas lives sobre esse livro, eu estou preparando um curso que já está quase no final sobre esse livro. Então eu não apenas escrevi, mas eu estou lendo o livro. E eu percebo que eu não consigo ler um parágrafo desse livro sem ensinar. Não é uma página, estou dizendo um parágrafo. É difícil você ler um parágrafo deste livro e dizer assim, eu não aprendi. Então tem sempre algo a mais. E tem algo muito novo. Porque se fosse para eu escrever tudo que muitos pregam e escrevem, talvez não faria sentido. Mas aqui tem algo muito novo, muita luz, muita revelação. Eu costumo dizer que a luz, ela não tem poder de criar nada. A luz não cria, irmãos. Quando a gente vem para um lugar como este, está escuro, quando você acende a luz, ela não cria as poltronas, ela não cria as caixas de som. Bom se fosse assim, né, irmão? Já pensou no seu quarto, não tem nada, na hora que você ligar o interruptor lá, já coloca o guarda-roupa lá para você, coloca a cama, o criado. Mas não é assim. A luz ela não tem poder de criar. A luz tem poder de revelar o que já existe. Então, quando você acende, ela só mostra o que já existe. Então, tudo que eu falo nesse livro são coisas assim que talvez muitos que estão aqui comigo falam, mas o pastor já falou sobre isso. Mas para quem principalmente não congrega com a gente, vai ler e vai dizer, meu Deus! E aí a gente tem os textos, os versículos, a gente vai checando, e a gente vai aprendendo, aprofundando, mas faz sentido. Então tem muita luz, muita revelação nesse livro, de algo assim que não é comum tratar nas igrejas. Sou melhor de quem não trata? Claro que não, irmãos. Pelo amor de Deus, não é nenhum tipo de prepotência, soberba, presunção, não é isso. É que tivemos a graça de Deus revelar para nós algo que a gente não sabia. Tá, irmãos? O Senhor conhece o meu coração, e eu fico até preocupado quando eu falo isso, porque dá esse entendimento de soberba, de saber mais, não é isso. É a graça, é a bondade, é o favor de Deus que nos presenteou com tanta revelação. Hoje mesmo nós vamos tratar de algo aqui, que está dentro desse livro, que eu senti de ministrar essa palavra sobre esse tema, e que você vai perceber, sem eu falar, que de fato é algo que eu vou estar falando aqui, que você não sabia. Quer ver? Você não sabia. E é claro que muitos podem até já saber, mas muitos não sabiam, e que congrega tantos anos, e que nunca parou para pensar nisso. E o livro ele é todo assim. Então hoje nós vamos falar sobre fatos de Deus. Diga comigo, fatos de Deus. Alguém sabe a diferença entre fatos? Um fato, esquece a Bíblia por enquanto. Você sabe qual é a diferença entre um fato e uma promessa? Quem poderia arriscar aqui? Hã? Quem está falando? Ok, o nosso irmão lá do sítio. E promessa? Olha que lindo, irmãos.
É simples, né? É simples nada, é complicado, né? O irmão mandou bem. Então, a promessa, na verdade, quando é falado, a gente entende e fala assim, poxa, é simples isso. Mas quantas pessoas ainda estão vivendo promessas, sendo que já são fatos? Quantas pessoas hoje oram a Deus, pensando que o que ela está pedindo é uma promessa, sendo que já é um fato e já foi dado? Estão vendo a diferença? Por exemplo, até 6:50, quem está aqui tinha como promessa estar aqui. Na sua mente, no seu pensamento, você estava decidindo que hoje viria ao culto, sim ou não? Lá no banho, na parte da tarde, já é um compromisso, já é uma disciplina semanal, prefere o culto da noite por algum motivo, mas estava ainda na promessa. Concorda que poderia ter tido um impedimento? O carro estragado, o trânsito, ou mudado de ideia, ido para outro lugar, ficado em casa, debaixo do cobertor, feito outra coisa diferente, não estar aqui, quem crê? Podia ou não podia acontecer alguma coisa? Então, ainda era promessa. Até 6:50, 7, você sabe o horário que você chegou. Era uma promessa. Só que agora você está aqui. Não é mais uma promessa. É um fato. É fato que nós estamos aqui. Então, há uma diferença entre a promessa e o fato. Sim ou não, irmãos? Até então estou prometendo que eu vou estar na África no dia 15. Vou sair daqui no dia 13, dia 15 estarei lá. Mas ainda é promessa. Mas em nome de Jesus, dia 15 eu estarei lá. Amém, irmãos? O avião vai tranquilo, vai dar tudo certo, eu estarei lá. Mas até então está na promessa. Agora, você já parou para pensar que a maioria dos crentes relaciona muito mais com um Deus de promessa do que um Deus de fato? Até porque na própria Bíblia fala das promessas, e muito. O próprio Davi, ele fala assim, as suas promessas, elas foram completamente testadas. Deus sempre foi Deus de promessa, e é claro que Ele sempre cumpriu suas promessas. Preste atenção, olhe para mim. Na velha aliança, desde quando Adão pecou, Deus virou para aquela serpente, que era o diabo incorporado, e falou assim para ele, para o diabo, vai nascer um, que vai esmagar a sua cabeça. Isso foi falado lá em Gênesis no início. Até o nascimento de Jesus foi uma promessa. Mas quando Jesus nasce naquela manjedoura, não foi mais promessa, já se tornou um fato. Então, quando você ora a um Deus de promessa, ou você ora a um Deus de fato? Irmãos? Irmãos? Mas você ora mesmo a um Deus de fato? Seja honesto. Amém. Espero que todos estejam orando a um Deus de fato. Por quê? Porque a obra da cruz, que é onde nós temos tudo nele, é um fato ou é uma promessa? Pode participar um pouquinho mais? É um fato ou é uma promessa, irmãos? Irmãos, presta atenção. Está sendo gravado, está sendo filmado, e quem está assistindo, se não ouvir a tua voz, vai pensar que vocês são frios demais. Dá uma aquecida aí. A cruz é uma promessa ou é um fato? Esses dois microfones aí é para captar o som da igreja. E depois você assiste que você vai entender o que eu estou falando. Às vezes o pastor, o pregador faz uma pergunta e o povo até responde, mas não sai para o pessoal que está assistindo. E aí o pessoal fala assim, poxa, esse pessoal, aquela igreja é fria, eu estou aqui louvando, mas não é isso. É porque às vezes o microfone está longe, você tem que gritar um pouquinho mais mesmo. É uma promessa ou é um fato, irmãos? Fato. A cruz é um fato. Então eu preciso saber agora o que a cruz fez por mim. Se ela já é um fato, o que mudou? O que de fato a cruz fez por mim? Quando Cristo morre naquela cruz, o que diz a meu respeito?
Porque isso muda, irmãos. Você quer ver? Por exemplo, você vai fazer uma viagem. Você pode orar assim: Deus soberano, poderoso, tremendo. E você pode falar um monte de adjetivos de Deus e dizer assim: abençoa o meu carro, abençoa o volante, abençoa os pneus, abençoa a estrada, dirige esse carro por mim, me livra de acidente, me livra de todo mal, pedindo a Deus que faça. É uma forma de orar. Mas você também pode orar, a gente deve orar, mas você pode orar assim. A maneira que você orou, diante do que eu falei antes, é como se fosse um Deus que ainda vai fazer. Olha só como a gente não presta atenção. Ele ainda vai fazer. Eu estou pedindo para Ele abençoar ainda, para Ele cuidar ainda, para Ele me livrar ainda. Agora olha a outra oração. Pai, primeiro, não chame Ele de Deus, chame Ele de Pai. Porque na velha aliança, os homens tinham um Deus, mas na nova aliança nós fomos reconciliados com um Pai. Amém, irmãos? E aqui nós somos uma família, amém, irmãos? Então, muda, porque o seu coração, você vai ajudar o seu coração a crer. Porque pedir para um pai é diferente de pedir para um estranho, ou pedir para alguém que até tem poder de te dar, mas será que vai te dar? Eu já disse isso aqui: Zema, governador do estado, ele tem um povo, mas ele também tem filhos. O filho do Zema, ele vai lá na cidade administrativa e vai abrindo tudo que é porta, e sem prestar continência para ninguém, ele vai lá no gabinete do pai dele, ainda pede dinheiro. O filho. Agora vai você fazer isso. Você faz parte do povo do Zema, como mineiro, mas os filhos têm acesso à mesa dele. Os filhos do Zema não tocam campainha para entrar na casa dele. Você nem sabe onde ele mora. Está vendo a diferença? Então o Zema tem um povo, mas também tem filhos. Deus tem um povo. Na velha aliança ele tinha um povo, mas na nova, João 1,12 diz para você e para mim, que nós fomos reconciliados, fato, com um Pai. Por isso que Jesus falou: quando você orar, ore assim: Pai nosso. Ele é o nosso Pai. Então o nosso nível de intimidade, o nosso nível de posse, de direito, é muito maior quando entendemos que somos filhos, do que quando ainda pensamos que nós somos povo. Agora é interessante que na Bíblia fala de povo, a Bíblia fala de promessa, mas onde está o grande equívoco da igreja? A falta de entendimento que nós não somos de antes da cruz, nós somos de depois da cruz. Eu preciso entender o que a cruz mudou a meu respeito e ao seu respeito. Amém, meus irmãos? Para aqueles que vieram antes de Cristo, era uma promessa, que Jesus viria e morreria. Para nós não é uma promessa, é um fato. Então lá na velha aliança, os homens criam no que Deus ia fazer, eles criam na obra consumada da cruz que ia acontecer, eles criam, os profetas messiânicos principalmente, eles criam no Messias que viria. Isso é antes da cruz. Nós cremos no Messias que já veio. Vem duas pessoas aqui, me ajude por gentileza. Vem aqui, vem John, fica aqui, ó. Vamos fazer um teatrinho aqui. Sobe que vocês dois. Você é Deus, está parecendo Jesus mesmo com esse cabelo. Então vamos fazer o seguinte: aqui representa a velha aliança, aqui a nova, e ele é o Cristo. Amém, irmãos? É uma representação. Então, no tempo da velha aliança, os homens, que o John está representando toda a humanidade na sua época, criam num Cristo, vira para ele, que viria. Só que esses homens da velha aliança, eles já foram. Você não pode viver aqui, porque se você fica com a sua mente aqui, crendo dessa forma, é como se você está aqui, fica assim, você está aqui porque você não é de lá, você é de cá. Além de você não ser judeu, você é gentil convertido ao Cristo. Então, se você crê num Deus, presta atenção, num Deus aqui, pela sua fé, Ele está assim,
por você, só que você está aqui. É como se você estivesse com Deus de costa para você. Você não entendeu o Evangelho. No tempo da velha aliança, Deus olhava para o homem da velha, e o homem da velha cria um Cristo que viria. Só que esse Jesus nasceu, cresceu, morreu e virou as costas para um novo tempo. Não é porque abandonou este, é porque estes já morreram, já foram. Volta para o seu lugar, você não morreu não, tá? Eles já foram. Então, a vida agora é daqui para cá. Ou tem alguém de 2000 anos atrás que está aqui? O que Jesus vai fazer para o lado de cá? Sem contar que aqueles judeus, descendentes desse povo aqui, que poderia ele ainda atendê-los, não crê nele. O judeu não crê nem que Jesus veio ainda. Quem sabia disso? Amém. Os judeus não crê que Jesus veio. Todo judeu. E a gente vê tanta gente indo lá em Israel buscando as coisas do tempo do judaísmo e trazendo para suas igrejas. Isso acabou, meus irmãos. Nós estamos no tempo da nova aliança. Hebreus vai dizer que a velha caducou, acabou, encerrou. Agora é o tempo da nova. Então, quem era da velha aliança cria num Cristo que veio, que viria. Quem é da nova aliança crê no Cristo que já veio. Eles criam no que viria. Nós cremos no que já veio. Ele já está aqui. E ele é de antes de mim. Eu nem era nascido, ele já tinha morrido por mim. Ele já tinha pago pelos meus pecados. A pastora falou aqui, você pode pecar, né? Você pode pecar hoje, pecar amanhã, e às vezes a pessoa vê isso como escândalo. Eu vou mudar um pouquinho essa frase para você entender. Se você pecar, né? É isso que ela quis dizer. Se você peca hoje, amanhã, depois de amanhã, é claro que a gente não acorda para pecar, é um acidente na nossa vida. Mas se a gente pecar, nós temos o nosso Cristo, que já morreu, já pagou, e o sangue dele já nos purificou de todo o nosso pecado. Já aconteceu. Por isso que o próprio João, o apóstolo João, que andou com Jesus como discípulo, ele escreve as suas cartas, e na primeira carta ele fala assim: filhinhos, é bom que não pequeis, é bom que vocês não pequem, mas, se vocês pecarem, nós temos um advogado, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então não creia num Cristo que virá, não creia nas promessas que ainda vão acontecer, mas creia num Cristo que já veio e que já é um fato para você e para mim. Obrigado, filho. Amém, irmãos? Irmãos, esse pequeno detalhe aqui faz uma confusão nas igrejas, faz uma confusão. Por isso que é importante você ler esse livro para entender. Então, como eu faria uma oração hoje para ir fazer uma viagem? O Cristo já morreu, já pagou, já está consumado. Colossenses 3,3 vai dizer que eu estou dentro dele e ele está dentro do Pai. Olha que lugar seguro. E aí eu oro essa palavra. Fala: Senhor Jesus, eu quero te louvar porque o Senhor já abençoou a minha viagem, porque o meu Cristo já morreu. Eu quero te louvar, Jesus, porque a tua palavra me diz que eu estou dentro dele, e dentro dele nenhum mal vai me acontecer. E ainda diz que ele está dentro do Senhor, Pai. Então eu já estou guardado nessa viagem. O meu Cristo já pagou pela minha viagem. Eu quero te louvar porque o Senhor já guardou as rodas, o Senhor já guardou os pneus, já guardou a mecânica, já guardou a caixa de marcha, já guardou a estrada. E eu ainda te peço mais que guarde a estrada para os outros motoristas também que vão estar nela. Mas eu quero te louvar porque a minha viagem vai ser uma bênção na ida, vai ser uma bênção o tempo que eu vou ficar nesse lugar, vai ser uma bênção a volta, já está tudo abençoado. Sabe por quê, Pai? Porque eu já sou abençoado. Então tudo que eu faço já é abençoado. Onde eu coloco a minha mão, onde eu coloco o meu pé, já é abençoado. Não vai ser, já é. Porque eu sou filho amado do Senhor. Não porque eu sou bom, Pai, mas porque Cristo morreu por mim e me reconciliou com o Senhor. E por isso então eu te louvo por essa viagem. Foi diferente as duas orações? Ou foi igual? Foi o que, irmão? Diferente. Estão entendendo a diferença quando você entende o que é a promessa e o que é um fato? Então a partir de hoje, irmãos, para de viver promessa, viva fato. Sabe por quê? Porque a obra da cruz ela já fez tudo por nós. Já está tudo consumado, já está tudo pago.
Na obra da cruz nós fomos salvos, nós fomos libertos, fomos abençoados. Já viu aquele crente que fala assim? Olha o que é as resmas da velha aliança. Por isso que um pouco de fermento, Paulo vai dizer, Jesus diz também, que leveda a massa. Ele está dizendo essa mistura. A gente crê ou não crê que Cristo pagou? E Romanos 8,37 diz para você e para mim que eu e você, nós já somos o quê? Mais do que vencedores. Agora olha o que tem de crente rodando por aí buscando a sua vitória. Se quiser buscar, eu vou fazer o quê? Mas eu vou buscar o que já é meu? Por direito? Porque eu sou bom? Não, porque o meu Cristo pagou por mim. Quem já ganhou presente aqui? Quem já ganhou uma roupa de presente, um calçado? Aí não serviu, ou serviu, mas você não gostou. Aí você quer saber, eu vou lá, vou despistar, vou lá trocar. Mas não é porque não serviu, não, é porque eu queria outra cor. Você fala, não, gente, mas com certeza já deve ter gente que fez isso. Aí você vai, não gostou muito da cor, alguma coisa, pensa, não serviu, ficou meio apertado, mas você está indo lá talvez por um outro motivo, é porque você quer fazer uma troca mesmo. Aí você chega lá na loja, aí você olha o produto, custou R$500, diga aleluia. É um bom presente, né? R$500. Aí você chega para a pessoa e fala assim, eu vim trocar esse presente, pega a notinha, está pago, carimbo de pago. Aí a pessoa fala assim, você pode escolher um presente de R$500, porque é o valor da notinha. Aí você vai, escolhe outro presente e tal, até pega mais de um, enfim, pega, dá R$500. Aí quando você chega no caixa, aí você vai, pega o seu cartão, o seu celular para passar Pix e paga de novo. Quem faz isso? Quem faz isso? Isso é uma loucura, não é? Então está cheio de crente louco, porque o que mais tem hoje é crente pagando o preço do que já foi pago. Estou brincando não, irmãos. Não estou brincando não. Um povo desavisado. Por quê? Por causa dessa confusão. Eles não conseguem entender que já passou esse tempo, que Cristo já pagou e agora a gente nasceu. Nós nascemos no tempo do fato de Deus. Nós não nascemos no tempo da promessa. E já está tudo consumado. Já está tudo pago. Então hoje é muito mais, olhe para mim, é muito mais apropriação do que petição. É muito mais posição do que imposição. Nós temos uma identidade. Qual o nome dela? Filho. Bate a mão no teu peito e fala, eu sou filho. Deus tem uma identidade, Pai. Ele é nosso Pai. E tudo que Ele tem já é nosso por direito. E Jesus só colocou uma condição para a vida dos seus filhos no tempo da nova aliança. E Ele disse, numa frase Ele disse, tudo é possível àquele que crê. Mas muita gente está pensando que é o quanto ora, o quanto paga preço, quanto a madrugada, o quanto jejum, o quanto sobe ao monte. Você pode fazer isso tudo, mas faça como alguém que já se apropria. Não como alguém que vai pedir a um Deus para ainda dar. Faça para se relacionar com um pai que já é o seu pai, não para que ele se torne o seu pai. Faça como salvo, não para ser salvo. Faça como abençoado, não para receber bênção. Faça como vitorioso, não para receber vitória. Você pode fazer, a gente deve fazer, mas muitas vezes a gente faz, não é para Deus fazer. A gente faz para colocar o nosso coração para crer que Ele já fez. A Bíblia diz que Satanás será preso por 1000 anos. E sabe o que a Bíblia diz quando fala sobre isso? A Bíblia diz assim, que ele será preso para que ele pare de fazer o quê? De enganar as pessoas. A maior estratégia de Satanás é o engano. E o pior, você acha que ele está interessado em enganar o ímpio que está lá perdido, já é dele? Ele engana a igreja de Cristo.
e está cheio de coisas enganadas. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, você não pode deixar de ler esse livro, porque esse livro é uma desconstrução de muitos enganos. Eu falei que ia falar do livro, não falei nada aqui ainda, né? Mas está tudo dentro aqui do livro que a gente vai estar tratando. Eu só quero dar para vocês uns textos que mostram para nós, de forma muito clara, as conjugações verbais que mostram algo que já aconteceu, pretérito perfeito, e não algo futuro, mas algo que já aconteceu. E o primeiro texto que eu quero dar para vocês está em Isaías 53, 4 e 5. E é interessante que o profeta messiânico Isaías, ele fala de algo antes, porém depois. E hoje a gente vive com pessoas que vivem depois, crendo no antes. Acho que vocês não captaram a mensagem não, né? O profeta Isaías, ele tinha uma fé, ele tinha uma intimidade com o Espírito Santo, que o Espírito Santo deu para ele algo que nós vamos dizer a conjugação verbal, que ele está dizendo sobre o depois. E nós às vezes estamos vivendo aqui o depois e cremos em algo de antes, que ainda nem, como se nem tivesse acontecido. Vocês querem ver? Quantas pessoas oram assim, Senhor, me cura, Jesus, me cura. A gente precisa consertar essa nossa oração, irmãos. Me cura, Jesus, me cura. E chora. Tem gente que chora para emocionar Deus. Você sabia? Tem gente que chora para emocionar. Não estou mentindo aqui não, irmãos. Chora para emocionar, para sensibilizar Deus. Isso é triste, irmãos. Você nunca vai sensibilizar Deus. Você nunca vai fazer Deus te dar, ou insistir com Deus para te dar aquilo que Ele já te deu. Então olha o que está escrito em Isaías 53, 4. Olha que esse texto foi escrito antes da cruz, hein? Mas é alguém que já sabia o que ia acontecer depois da cruz, por revelação. Ele era um profeta. E ele disse o que para nós? Certamente ele tomou, é presente ou é futuro ou é passado, irmãos? Passado, pretérito perfeito. E ele está falando antes da cruz, hein? Mas ele já está dizendo como teríamos que viver. Como alguém que crê que ele já tomou. Está falando de Cristo. Está dizendo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Então ele já tomou e já levou nossas enfermidades. Como você ora quando está enfermo? Vocês oram pedindo Deus para fazer, ou vocês oram se apropriando do que Ele já fez? Eu não aceito essa enfermidade no meu corpo, porque o meu Cristo naquela cruz já levou. Eu ordeno que essa enfermidade saia. Eu te agradeço, Jesus, pela obra consumada da cruz, que Isaías diz que o Senhor já levou todas as minhas enfermidades. Essa é uma oração madura, com entendimento. Aplauda o Senhor. Então isso é um fato. Nós já fomos sarados, fomos curados, porque a cruz já aconteceu. Então a nossa oração precisa mudar. Você vai falar a mesma coisa, porém de forma diferente. As conjugações verbais têm que mudar. Olha para mim. É uma Bíblia? Dá essa Bíblia, por favor. Bonita a Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me dá a Bíblia aí, por favor. Dá a Bíblia, irmão. A Bíblia, é rapidinho, eu vou te devolver. Não é aliança, não. É a Bíblia, irmão. A Bíblia. Não, estou te pedindo a Bíblia emprestada, só para mim fazer uma analogia aqui, explicar para os irmãos. Me empresta a Bíblia, irmão. É emprestado, eu vou te devolver. Me dá a Bíblia, por favor. Me dá a Bíblia. Me dá a Bíblia. Eu te emprestei, eu te dei. Eu vou jejuar, você vai me dar a Bíblia. Eu vou orar, você vai me dar a Bíblia. Você vai ver. Eu vou pagar o preço, mas você vai me entregar essa Bíblia. Eu vou para o monte, irmão. Eu vou clamar. Você vai me dar essa Bíblia. Me dá a Bíblia. Eu vou orar, hein? E se eu pagar o preço, eu tenho um relacionamento com Ele, Ele vai me dar, Ele vai fazer você me dar a Bíblia. Me dá a Bíblia, irmão.
Esquisito, né, irmão? A maioria dos crentes faz isso, irmão. Deus já deu, já entregou na nossa mão, para a gente se apropriar. A gente fica pagando preço, pedindo, insistindo, e Deus deve estar lá assim. Lembra que eu preguei semana passada sobre conhecimento? A importância do conhecimento. E Pedro vai dizer que a gente precisa crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é, o conhecimento da graça, o conhecimento da obra consumada, o conhecimento da nova aliança, o conhecimento que já está pago. Então faz sentido você pedir o que já está na sua mão, irmãos? Obrigado, filho. Faz sentido? Faz, irmãos? Não faz, mas por que a maioria faz isso, irmãos? E talvez pessoas aqui no nosso meio, porque falta conhecimento. E quando falta conhecimento, perece. E o diabo, olha para cá, irmãos, eu fico imaginando o comportamento do diabo e seus demônios, quando olha um crente desavisado. Deve ficar de gargalhada, irmão. A vida não rompe, não anda. Esse povo era para ser o povo mais próspero da terra, onde colocar a mão prosperar, dinheiro sobrando, prosperando em todas as áreas, saudável. Foi tudo pago, irmão. Foi um preço muito alto que foi pago para a gente ter o melhor dessa terra em todas as áreas. Mas olha o que Jesus deixou para nós. Pelo menos uma responsabilidade. Você precisa crer. Você precisa crer. E ele fala assim, olha, ele transferiu a responsabilidade para nós. Ele falou assim, tudo é possível àquele que crê. Em 4 lugares na Bíblia, eu já disse isso aqui, vou repetir. 4 lugares na Bíblia. Eu, particularmente, é o único texto que eu encontro igual em 4 lugares. Se tem mais, me lembre. Mas é o único texto que eu encontro em 4 lugares igual. Está lá em Abacuque, está em Hebreus, está em Gálatas, está em Romanos, o mesmo texto. O meu justo, por que meu? Porque ele nos justificou. Nós somos justos nele. Ele diz assim, o meu justo viverá da fé. Da fé na obra consumada. Da fé em tudo aquilo que ele já fez. Então vamos mais um texto aqui. A gente não vai conseguir todos não. João 1,12. Vamos até onde der. João 12. Contudo, aos que o receberam, aos que nele creram, passado, pretérito. Já recebeu? Você já recebeu Jesus aqui? Já passou então. Você sabe a sua data aí. A minha foi 96. Vai fazer 30 anos. Aleluia, ano que vem. Então, contudo, os que recebeu no coração, abriu a porta, abriu o coração para ele, e creram nele, no seu nome, deu-lhes, olha de novo o verbo dar no pretérito perfeito, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Você já recebeu Jesus? Você já creu em Jesus? Então você se tornou filho de Deus, e o filho é herdeiro de tudo que o Pai tem, é direito do filho. A gente precisa se comportar assim, nas nossas orações, nos nossos procedimentos, no nosso dia a dia, como alguém que já tem, já é nosso por direito. A gente só apropria para a materialização, mas já é nosso. Outro texto, por favor. Atos 17, 28. Atos 17, 28. Pois nele o quê? Tudo é em Cristo, irmãos. Tudo é em Cristo. O Evangelho é isso, tudo é em Cristo. Pois nele, leia aí por favor. Somente até aí. Pois nele nós vivemos. Quem está vivo aqui, diga aleluia. É nele que nós vivemos. Se move, balança aí. É nele que nós nos movemos. E é nele que nós existimos. Está tudo nele. E ele é tudo. Então nós temos tudo. Mais um texto, por favor. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos, aí já é um presente contínuo, né? Nós temos paz com Deus. Ah, mas uma tribulação na minha casa é uma luta, é uma prova, e é prova daqui, é prova dali. Eita.
O texto está dizendo que por causa dele nós temos paz com ele. Tem que ser paz. Por isso que nós cumprimentamos os outros como? A paz do Senhor, meu irmão. Aí tem irmãos que é mais completo, né? A paz do Senhor, nosso, como é que é? A paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que é, Jerônimo? A paz do Senhor Jesus Cristo. Aí tem outros que é paz, os quadrangulandos, né? Paz. Tem outros, paz seja convosco, graça e paz. Mas sempre lembrando da paz. Nós estamos em paz, não tem guerra, não tem estresse, porque nós estamos nele. Presente contínuo. Então olha lá, tendo sido pois justificados pela fé, nós fomos justificados pelas obras, porque somos bons, somos santos? Não, a gente procura até ser, mas nós somos justificados pela fé. Lembra que eu falei agora há pouco, o meu justo viverá da fé? Nós temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando a gente erra, a gente falha, a gente precisa entender que nós estamos em paz com Ele. A gente precisa resolver o problema do pecado, claro, porque ao mesmo tempo que a gente tem paz com Ele, quando a gente fica pecando, errando, traz uma guerra dentro da gente, por causa que essa consciência porque errou. Mas em relação a Ele, não muda. Nós temos paz com Ele, Ele tem paz com a gente, porque Ele não olha para a gente sem antes olhar para a cruz. Quando Ele olha para nós, Ele já olhou primeiro para a obra consumada da cruz a nosso respeito, por nós. Quem está entendendo? Vamos mais um texto? São os fatos de Deus, irmãos. Romanos 8:2. Romanos 8:2, é isso mesmo? É, Romanos 8:2. Olha esse texto aqui, irmãos. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito, da vida, vai libertar você. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quem falou amém aí? Vamos ler. Porque em Cristo Jesus, Cristo já aconteceu, irmãos? Em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Você só precisa crer que esse pecado você está pecando porque você quer, mas em Cristo você já é liberto. Ele já nos libertou do pecado, já está pago, está consumado. Ele venceu o pecado por nós. E Paulo ainda vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Outro texto, por favor. Romanos 8:32. É mais um presente contínuo aqui. Aquele que não, olha aqui, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, entregou o passado, por nós, como não nos dará? Aí está falando de tudo que vem pela frente. Como não materializará naquele que crê? Como não nos dará graciosamente, é de graça, com Ele, todas as coisas. O que você precisa? Por causa da cruz Ele já te deu, só vai materializar. Ele está dizendo assim, o mesmo Cristo que nos salva, é o Cristo que já tem o pacote todo para nós. Tem tudo que a gente precisa. Vamos mais um? Romanos 8:37, já falei esse texto aqui. Um pouquinho para frente aí. Quantos crentes, infelizmente, não creem nisso aqui? Ou não conhecem? Mas é um texto conhecido. Mas em todas essas coisas, irmãos, ele vem trazendo um raciocínio desde o versículo 1. E ele vai construindo um raciocínio. E no 37 ele fala assim, mas em todas estas coisas, nós somos o que, irmãos? Nós somos o que, irmãos? Nós somos o que, irmãos? Mais do que vencedores. Imagine uma cena, um lutador de boxe, Mike Tyson, ou Evander Holyfield, ele entra no ringue. Eu não sei se vocês sabem, mas a luta de boxe, hoje é mais raro o boxe, né? Mas é uma luta que paga-se muito bem. É uma luta que você ganha milhões, quem ganha milhões de dólares numa luta.
Paga muito bem o boxe. Imagine o Evander Holyfield, não sei se vocês sabem, mas ele é irmão nosso em Cristo, da Igreja Batista, e ele vai para uma luta. E ali naquela luta, ele não vence no primeiro round, são 12. Ele vai vencer no último. E normalmente, quando uma luta vai até o 12, o cidadão já está todo sangrando, está todo arrebentado, porque é muito soco, irmãos. É muito soco. Imagine o outro peso pesado também. É pancada para lá, pancada para cá. Imagine ele lá, tenta pôr sua mente para imaginar. E às vezes é lembrar, né, que você já assistiu. De um lutador todo supercílio, todo rasgado, sangue para tudo que é lado, e está indo até no final, e depois por ponto ele vence. Aí ganhou lá $5 milhões. Só que imagina uma outra cena, a esposa dele, toda pintadinha, bonitinha, cheirosinha, bem vestida, toda maquiada, está ali, bem pertinho, assistindo. Ele sofrendo, ele sendo massacrado, sangrado, e ela só assistindo. E quando chega em casa, os $5 milhões é dela também. Ela não fez nada, ele se sangrou, e ela apenas se apropriou como esposa. Apenas se apropriou. Agora imagine que ela chega em casa e fala assim: não é justo, esse dinheiro é seu porque foi você quem venceu, eu quero marcar uma outra luta, porque eu quero vencer para que eu tenha o direito de gastar o dinheiro que eu ganhar. Pode marcar lá, daqui 3 meses eu vou me preparar, e eu que vou pegar ele para vencer. Aí vai num soco só. É um soco apenas para ela morrer. Para morrer, não é para perder não. O que está acontecendo com muitos crentes nos nossos dias? É essa esposa que está querendo pagar o que já foi pago. E rala, só toma pancada do diabo. E a vida não rompe, não anda, porque não crê apenas que alguém entrou no ringue, que o nosso Cristo entrou no ringue e pagou para nos tornar, do lado de fora, sem participar, mais do que vencedores. E quantos querem pagar? Mas pagar o que já está pago? A palavra vai dizer para você e para mim, Romanos 8,37. Por favor, volte o texto, por gentileza, Duda. Mas em todas essas coisas nós já somos. Ele nem poupou palavra não. Ele não disse nós já somos vencedores, que já estava bom demais. Ele foi além. Disse, nós somos mais do que vencedores. Isto é alguém que nem precisa lutar. Um mais que vencedor é alguém que é melhor do que o vencedor. Vencedor quem foi lá e pagou. O mais que vencedor nem pagou. Nós somos mais que vencedores. Ele termina dizendo algo interessante. Por meio daquele que nos o quê? Amor. Nos vai amar, nos amará, nos amou. E por que a gente tem que ficar igual maluco buscando a nossa vitória? Sabe onde você busca tudo que você precisa? Na cruz de Cristo. E às vezes o que nos falta é conhecimento sobre a cruz. Por isso que Paulo vai dizer, Pedro, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, no conhecimento da graça, no conhecimento da cruz, no conhecimento do que Ele já fez por nós. Vamos mais um pouquinho para a gente encerrar. 1 Coríntios 1:2. Eu estou falando de fatos de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados. Olha só a questão do pecado. Sabe por que muita gente não para de pecar? Porque não crê que ele já é santificado. Não crê que ele tem domínio sobre o pecado. Não crê que ele tem governo sobre o pecado. Não crê que o pecado já foi tirado dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que foi apresentado no Rio Jordão por João Batista. Já morreu, já tirou. O texto vai dizer, aos que têm sido santificados em quem? Na sua própria força? Em Cristo Jesus. E chamados para ser santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então ele está escrevendo uma carta
a igreja de Corinto e já dizendo para essa igreja: vocês têm sido santificados, são chamados para ser santos. Tudo que Deus pede de nós, Ele já nos deu o poder para ser. Tudo que Ele pede para a gente fazer, Ele já nos deu o poder para fazer. A graça é suficiente. Por isso que Paulo, quando vai reclamar do espinho na carne, o que Jesus disse para ele? Paulo, se preocupe não, a minha graça te basta. Outro texto, irmãos, 2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios 2,14. Graças a Deus que sempre nos conduz, esse é o presente contínuo, nos conduz triunfantemente em Cristo, e por nosso intermédio exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Olha isso aqui, irmãos. Graças a Deus, diga graças a Deus, que sempre nos conduz triunfantemente. Ele completa com aquele texto que diz que nós somos mais que vencedores. Querido, onde você pôs sua mão é para triunfar. Ai! Triunfar sobre o pecado, triunfar sobre as finanças, triunfar na sua casa, triunfar sobre a enfermidade, não triunfar sobre pessoas, mas triunfar sobre os demônios, triunfar sobre o mal desse século, triunfar sobre o sistema do mundo, triunfar sobre a sua carne. Nós somos triunfantes em Cristo. Outro texto, por favor, próximo. Segundo Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Reconciliou. Já aconteceu. E olha que Paulo estava falando pouco depois de Cristo. Olha o tempo que já passou. É muito mais ainda passado e pretérito perfeito. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? Por meio de quem? De Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. O que é isso? É pregar o evangelho para que outros sejam também reconciliados. Mais um texto, por favor, irmãos. Mais rápido aqui para ver se eu concluo pelo menos esses textos aqui. Efésios 1:3. Efésios 1:3. Olha isso aqui, esse texto aqui é muito conhecido, muito pregado, muito falado, muito lembrado. Bendito seja o Deus Pai, Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos o que, irmãos? Você crê desse jeito mesmo, irmão? Você crê mesmo, irmão, que você já é abençoado? Mas você concorda comigo que tem muito crente buscando a bênção? Tem uma campanha ali, deixa eu ir lá buscar minha bênção. Deixa eu fazer 7 aulas aqui para buscar minha bênção. Deixa eu buscar minha bênção lá no Senhor. Deixa eu buscar minha bênção no monte. Deixa eu buscar na madrugada. Querido, você pode fazer isso tudo, não deixe de fazer. Isso é muito bom. É relacionamento com o Pai. Jesus orava e muito. Nós precisamos sim orar e muito. Mas não vá buscar a sua bênção, não, senão é melhor você ficar em casa. É melhor não fazer do que fazer errado. Não vá para buscar o que já é seu. Vá para relacionar com Ele, de modo que seu coração passe a crer que já é seu. Olha o texto. Isso é um fato de Deus, tá, irmãos? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Irmãos, acho que eu vou pregar semana que vem isso aqui para concluir. Muita coisa aqui ainda. Presta atenção. Presta atenção. Eu tenho no meu bolso 10 bolinhas de gude. Quem já jogou bolinha de gude aqui? Quem já jogou? Levanta a mão. Eu já joguei muita bolinha de gude. Então imagine que eu tenho no meu bolso 10 bolinhas de gude. É um exemplo meio fora de época, né? A gente não vê jogar bolinha de gude. Mas só para entender. Aí vem uma criança que ainda gosta de bolinha de gude e fala assim: pastor, você tem bolinha de gude para me dar? Eu tenho. Aí ele fala assim: quantos você tem? Eu falo: eu tenho 10. Aí eu pego as 10, viro tudo assim, entrego para ele as 10. Aí é meio sem sentido essa criança falar assim: pastor, me dá mais. Aí eu falo para ele: eu já te dei todas. Já te dei todas. Normalmente uma criança, irmãos, tem esse entendimento. Não vou pedir mais, porque o pastor já até virou o bolso. Ele não tem mais para me dar, eu vou perder meu tempo, porque ele já me deu todas. A gente às vezes está se comportando pior do que uma criança, porque o texto está dizendo para você e para mim que Ele já nos deu todas as bênçãos. A gente está aqui, pede.
achando que é pede para Jesus agora. Deus já virou os bolsos, irmãos. Através do sangue derramado na cruz, Ele já colocou o forro do bolso para fora. E está dizendo assim, ó, não tem mais, eu já te dei todas as bênçãos. É só você se apropriar agora pela sua fé. É seu por direito. Quantos entenderam? Então nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse texto, eu poderia pegar muitos outros, tá? Mas eu vou pegar só esse, e eu vou te dar um da velha aliança para você comparar. E se você não separa a velha da nova, você vai dizer que a Bíblia tem contradição. Quer ver? Duda, não estava no nosso planejamento, mas abre aí por favor, Deuteronômio 28. Lembra do que lemos agora aqui, nós vamos comparar, tá? Então agora, eu vou pegar um texto daqui, tá? Olha para mim aqui, do lado de cá, da velha aliança, tá? Do antes de Cristo. E vamos comparar com o que a gente leu. Olha o que está dizendo no versículo 1 e 2, tá? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos, enquanto aqui tem todas as bênçãos, aqui tem toda a lei para você seguir. E se vocês obedecerem todos, diga comigo, todos, os seus mandamentos, quem vai obedecer, irmãos, 613 leis, quem falar 20 aqui agora, 20, leva o meu carro, 20, e se não falar, só vai pagar um churrasco para mim na Chimarrão, aí aposta, pastor. Irmão, não dá, eu não sei de 20 leis, os 10 mandamentos eu ainda devo dar umas gaguejadas. São 613. E o texto está dizendo que se obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todos as nações da terra. Versículo 2. Olha só, aí ele fala, todas essas bênçãos, olha-as todas de graça aqui. Aqui tem um preço muito alto a pagar. E o pior, que está muita gente querendo viver aqui do que lá. Aí ele fala, tudo bem, se vocês obedecerem todas essas bênçãos, aí ele fala, se vocês obedecerem todos esses mandamentos, todas essas bênçãos, aqui de graça, aqui olha o preço. Olha a confusão que a igreja faz. Aí ele fala, todas essas bênçãos virão sobre vocês, os acompanharão. Aí ele repete, se obedecer ao Senhor, o seu Deus. Só que o nosso Cristo, ele nasce, cresce em obediência a todos os mandamentos. Ele cumpriu toda a lei, todos os profetas. Ele pagou no nosso lugar, para que sobre para nós somente as bênçãos. Ele foi ao ringue e obedeceu tudo. Por isso que ele se fez ele se fez pecado no nosso lugar, para nos tornar justos. É por causa dele que nós somos abençoados, porque ele cumpriu tudo. Ele veio e cumpriu, falou assim, Pai, abençoa eles agora, porque eu paguei por eles. Já percebeu a afronta que a pessoa faz à cruz, quando quer pagar preço do que a cruz já pagou? Amém, irmãos? Amém. Nós vamos parar por aqui, irmãos. Os demais textos estão aqui no livro também. Depois você vai adquirir, em nome de Jesus, você vai ler os outros textos. Eu coloquei vários textos aqui, que eu estou mais ou menos na metade aqui, um pouco mais da metade. Talvez, não vai dar para continuar semana que vem, não sei, porque a semana que vem a gente vai estar fazendo o nosso lançamento. Eu vou trazer uma palavra rápida, vamos ver, de repente eu termino esses aqui. O Espírito Santo é quem sabe, amém? Mas de qualquer forma, você vai ter mais textos à sua disposição, para que você entenda que você é do tempo da nova aliança, está tudo pago, tudo consumado, amém, irmãos? Pastora Érica pediu para você avisar que vai ter cantina Vai ter cantina? Olha, irmãos, vamos encerrar, né? Vai ter cantina agora, canjica salgada e canjica doce sobremesa, olha que lindo. Então é um tempo bacana de comunhão, né?
Então fique de pé no seu lugar. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor.